Olá, muito boa noite. Mais uma vez nos encontramos juntos para pensarmos um pouco, refletirmos um pouco a respeito do tema. Escolha popular, o povo tem o governo que merece. Ah, a princípio, eu gostaria que vocês não me olhassem com maus olhos devido ao título, mas faz-se necessário, em determinado momento, ah, provocarmos muitas vezes com estímulos que possam tocar mais profundo na ferida. Uma vez que nós só aprendemos com a dor, com o sofrimento. Certa feita eu ouvi uma pessoa dizer que ah, para se adquirir a evolução, o povo demora questões aí de décadas, muitas vezes centenas de anos. Outras pessoas indagam que e asseveram e defendem a ideia de que a história não se repete. Mas, tratando-se da questão da evolução, quando se diz que o povo tem memória curta, são nesses aspectos que nós podemos observar que muitas vezes a história se repete, sim. Nós estamos cansados de termos muitas vezes líderes tiranos, despóticos ao longo da história. Uns vão, outros vêm, passa um determinado tempo, uns vão, outros vêm. Então, nós observamos que a história se repete, sim. Tivemos alguns casos como Idi Amin Dada, Hitler, Mussolini, Trotsky, desculpa, Stalin, e de um certo fascismo, né? São praticamente pessoas fascistas que se incorporam no momento em que se observa oportuno um determinado comportamento. Em outros momentos, incorporam outros e outros comportamentos para atingir os seus objetivos, e praticamente assim nós observamos que a história se repete. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, talvez aprendemos pouco com ela. A partir daí tivemos a Segunda Guerra Mundial, talvez aprendemos pouco com ela. E estamos aí praticamente às margens de eclodir de um momento para o outro uma Terceira Guerra Mundial. A primeira foi fraca, a segunda já teve praticamente o uso da bomba atômica e provavelmente deixou uma destruição enorme, como nós sabemos, e provavelmente a Terceira Grande Guerra Mundial estará muito aquém e muito mais avançada do que a própria bomba atômica. Então nós observamos que o estrago poderá ser maior. Ora, muito bem. Certa vez, assistindo a um programa no Café Filosófico, eu não gosto de utilizar máximas, sentenças de outras pessoas sem citá-las, porque não gosto de plágio, mas não me lembro. São tantas coisas que a gente assiste, que a gente participa, que a gente vê, e nós temos uma mente
limitada, nem tudo a gente anota. Mas uma pessoa diz que o homem, né, o ser humano, é livre para escolher o seu líder despótico, autoritário, fascista, corrupto, falso, hipócrita, enfim. Então, o ser humano é livre para escolher os seus líderes. Embora a gente observa que existe uma parcela da população que procura se esquivar, de certa forma, de algumas pessoas destes níveis que eu estou mencionando, mas infelizmente não sei o que ocorre, não sei se é falta de instrução, se é se deixar levar, se é gostar de ser enganado, mas o que ocorre é que observamos que 50% mais um sempre são os responsáveis por elegerem líderes políticos e líderes corruptos que vão nos liderar. E às vezes observamos que, em determinados casos, o jugo é forte, o fardo que nos colocam é forte. Tais pessoas muitas vezes não administram para o bem coletivo, mas para si mesmos, para os próximos, para praticamente a, a elite dominante, enfim. Agora, uma coisa que me chama a atenção também é que me parece que o povo, as massas, mais bem dizer, porque eu aprendi que povo é consciente, massa é um movimento inconsciente. Então, muitas pessoas não conseguem dominar um povo porque o povo é mais consciente em determinadas formas do que massa. Então, quando a gente diz aí que são, por exemplo, massa de manobras, é justamente por isso. É mais difícil você dominar um povo e é muito mais fácil você dominar, liderar e administrar sobre uma massa, muitas vezes não esclarecida, uma massa ignorante, analfabeta, pouco evoluída, sem noção da realidade. Então, é mais fácil. Agora nós observamos então que o ser humano, o homem, não sei se devido a ser a diferença justamente estar em povo e massa, povo é consciente, massa é um movimento inconsciente, e aí nós observamos que, talvez devido à questão da massa, o povo venha pagar o pato. Sempre a massa é que está 50% mais um, elegendo os seus candidatos. Talvez a massa eleja esses candidatos por uma Bolsa Família, por um tanque de gasolina, por pneus novos nos seus carros, por pleitear uma vaga de emprego em alguma repartição pública, enfim. Geralmente são essas as artimanhas mais encontradas entre a liderança que nós supostamente elegeremos em troca de favores, né, em troca de benefícios, e acabando então dando no nepotismo de várias formas. Bem, eu gostaria de discorrer um pouco, citando alguns exemplos. Geralmente, um líder, eu não acredito que se possa fabricar in vitro um líder. Existem cursos, existem movimentos, existem
existem esforços no sentido de tentarem produzirem líderes. Mas eu acredito que o líder ele já tem uma propensão e acredito que seja um líder nato, como o diamante bruto, em que praticamente um expert na área pega este diamante bruto e o lapida, o pole e o acaba deixando em uma joia rara, uma joia fina, uma joia cara, de grande valor, com brilho, né, que chega a ofuscar em certos momentos. Agora, fabricar um líder, produzir um líder, eu acho meio difícil. Então, nós observamos ao longo da história várias formas de lideranças. Nós tivemos líderes do bem, tivemos líderes do mal, talvez por livre e espontânea escolha ou por influências, né, deste ou daquele, mas nós vemos aí líderes como Moisés, nós vemos aí líderes praticamente como nós observamos aí como Gandhi, nós vemos líderes como, por exemplo, Maomé, nós vemos líderes como Jesus Cristo. Enfim, se formos citar aqui, nós vamos ficar a noite toda. Mas só para exemplificar. Então, geralmente, o homem, ao meu ver, ele se permite ser enganado ou gosta de ser enganado por líderes políticos corruptos e falsos líderes religiosos do falso sistema religioso que Jesus chamou de falsos pastores e falsos profetas. Voltando um pouquinho ao assunto do profeta ou do visionário, geralmente é um indivíduo, talvez dotado de liderança, que enxerga um pouco além do que os homens naturais. Talvez tenham olhos de águias, talvez tenham uma sensibilidade mais aguçada em relação a prever e enxergar, às vezes até racionalmente, intelectualmente, o futuro, de acordo com aquilo que ele tem em suas mãos, de acordo com as estruturas que ele pode fazer uma leitura intelectual do que está ocorrendo ao seu redor. Geralmente um líder, um profeta, um visionário consegue enxergar um pouco além, ou muito além do que as pessoas normais, e portanto talvez por isso sejam tanto mal interpretados, marginalizados e ignorados. Sempre digo que o ser humano ele procura evitar praticamente o novo, né? O ser humano não gosta daquilo que é novo. E o ser humano procura evitar o novo e procura evitar também o que é diferente. Não sei se por medo, por receio, não teria condições de te falar, mas a gente observa que é uma realidade. Tudo que é novo as pessoas ignoram, e tudo que é diferente também as pessoas ignoram, não importam as causas. E nós sabemos que em relação à razão disso ou daquilo, nós temos que enfrentar as consequências. Agora, quando nós temos qualquer causa, nós observamos que vamos ter que enfrentar os efeitos destas causas. Então, nós observamos que
A razão produz consequências, traz consequências. E causas trazem efeitos, né? E então nós observamos que no caso de nós muitas vezes aceitarmos sermos enganados por líderes políticos corruptos e por falsos pastores, falsos profetas, no falso sistema religioso, é justamente aí o gancho em que esses falsos e corruptos acabam tendo privilégios e tirando proveito desta trajetória. Muitas vezes os discursos por trás de tudo que discursam, as pessoas não conseguem enxergar o que talvez um profeta, um visionário, um líder nato conseguiria enxergar. Então você tem discurso tanto dos políticos corruptos como dos falsos líderes religiosos, são discursos falaciosos, que contêm falácia, são discursos astutos, que contêm astúcia, e são discursos maliciosos, que trazem malícia. E então, em tudo isso, nós temos aí discursos falseados, e justamente engodam as massas com discursos recheados de malícia, astúcia e falácias. E as pessoas se deixam levar, não sei se por indiferença ou por serem analfabetas, ignorantes, desesclarecidas, totalmente ou pelo menos em parte, e acabam então sendo devoradas por esses meliantes trapaceiros oportunistas. Haveria de convir comigo que as pessoas que tivessem Deus em seus corações jamais atuariam destas formas. Então nós observamos que essas pessoas, em síntese, não possuem Deus, não possuem temor a Deus, por isso fazem o que acabam fazendo, uma vez que chegam ao poder. Os políticos se tornam políticos corruptos e os líderes religiosos se tornam falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, ladrões, mercenários, salteadores, cães gulosos, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre. Então, nós vamos falar um pouco a respeito, então, de Cristo, de Jesus Cristo histórico. Praticamente foi um líder, né? Um líder. Só que observamos que as duas religiões mais austeras e mais legalistas que jamais existiu e existirá sobre a face da Terra, justamente são as duas religiões monoteístas que são os muçulmanos e o judaísmo. Pois bem, se você observar, não existem povo, não existem massa, não existem pessoas mais legalistas e mais religiosas no que eles dizem ser a divindade, no que eles dizem ser o Deus, do que os judeus e os muçulmanos. Nós observamos o extremismo, de certa forma, até de certa forma, observamos muitas vezes fogem ao padrão normal, observamos muitas vezes intolerância religiosa, fanatismo religioso, e isso tudo achando que estão fazendo como adoração em nome de Deus. O que ocorreu
foi que quando Jesus passou pelo seu ministério histórico e terrenal, nós observamos que ele teve uma rinha, ele teve uma briga, uma encrenca muito grande com os maiores religiosos de sua época, os judaizantes, os seguidores do judaísmo. Observamos que também existiam, então, os fariseus, né, e os saduceus. Na época de Jesus, a diferença desses era que alguns deles acreditavam em ressurreição e em anjos, e os outros, em contrapartida, rejeitavam a ressurreição e não acreditavam em anjos, etc, etc. Então, Jesus teve o dissabor de praticamente retaliar, tentar destruir e desestruturar todo o legalismo judaizante da sua época, toda a religiosidade judaizante de sua época, todo o fanatismo judaizante de sua época, e que Jesus chegou a falar várias vezes: ai de vós hipócritas e fariseus. Então Jesus os chamavam de fariseus, doutores da lei, escribas, fariseus. E é difícil você observar que pessoas que adoravam a Deus ali estritamente, e até hoje, né? É incrível. Se você pecasse, você cometesse um tipo de adultério, qualquer agressão contra o seu próprio corpo e consequentemente contra o próprio Deus, a divindade, você era apedrejado até a morte. Se você blasfemasse contra qualquer livro de Moisés, você era apedrejado. Se você roubasse, você era praticamente, às vezes até apedrejado ou morto. Por exemplo, são leis extremas que em nenhum momento da Idade Média ou da Idade Moderna a justiça quis implantar. Observamos então que já um pouco mais adiante, nos muçulmanos, se você roubar em um país cuja lei predomina o islamismo, você simplesmente perde a sua mão. Se você continuar roubando, você perde os outros membros, e aí vai. Então, são pessoas legalistas ao extremo, né, que muitas vezes se matam por uma causa, dizendo estar fazendo-a em nome de Deus. E Jesus se defrontou com essas pessoas. Interessante que eram pragmáticos ao extremo, eram legalistas, eram praticamente doutores da lei, escribas, fariseus, saduceus, né? E Jesus os condenou, mesmo sendo líderes, mesmo sendo praticamente legalistas, mesmo sendo em prol de uma adoração a Deus, mesmo sendo extremistas. E nós observamos que em vários casos Jesus os condenou. E, obviamente, não é diferente nos dias de hoje. Qualquer líder que quiser se levantar ou fazer frente a qualquer movimento político corrupto ou qualquer falso sistema religioso, obviamente dará com os burros nas águas. Obviamente levará a pior. Me parece que as pessoas estão acostumadas e gostam de ser enganadas. Aquela verdadeira frase: me engana que eu gosto. E quando surgem pessoas visionárias, profetas, pessoas sensíveis, né, sensatas, são rejeitadas. Porque a maioria das pessoas querem viver na irrealidade, no ilusório, nesta ótica de ilusionismo, e tem medo, teme ou muitas vezes tem receio de encarar a realidade como ela é.
E na maioria das vezes, esses visionários, esses profetas, eles justamente provocam a realidade nua e crua, o que vem muitas vezes de encontro ao povo. O povo quer ilusão, o povo quer divertimento, o povo quer futebol, o povo quer carnaval. E para ter essas coisas, eles se permitem que os líderes façam e desfaçam o que quiserem, desde que não lhes falte futebol, carnaval, cerveja, ilusões, né, divertimentos, enfim. E neste movimento, os oportunistas vão alongando seus tentáculos por todos os segmentos políticos, religiosos, econômicos e financeiros. E nós observamos que então Jesus teve foi de um contrapeso muito grande para religiosos de tal alçada e de tal profundidade como os judaizantes, o judaísmo. E eu tenho comigo que religião nenhuma, até o dia de hoje, adora, na sua maneira de adorar a Deus, como os judeus e como os muçulmanos, ao ponto de se sacrificarem, de darem a sua vida, de morrerem por uma determinada causa, se autoflagelarem, né? Se abster de um monte de implicações humanísticas, né? E observamos também que era pecado, e ainda é pecado nas suas clãs, casamento com pessoas de outras raças, de outras etnias. E o descumprimento disso entre os muçulmanos e os judeus acaba em praticamente um rompimento com a família, um abandono por parte da família, muitas vezes até o deserdar da família por determinado motivo de casarem fora do clã. Um muçulmano se casar com alguém que não seja muçulmano e um judeu se casar com alguém que não seja judeu. Então, nós observamos que eles eram e são legalistas, extremistas, e dificilmente vamos encontrar qualquer seita, qualquer religião que venha adorar o divino, venha adorar a Deus na profundidade, na dimensão que os muçulmanos e os judeus adoram. Mas Jesus veio condenando que isso estava errado, que a situação não era por aí, que não estava de acordo com a vontade de Deus, a forma como eles adoravam, como eles divinizavam a divindade, como eles se dedicavam a Deus, com todo o seu legalismo, né? Com todos os seus sacrifícios, com todos os seus rituais. Mas, enfim, eles continuaram afirmando que Jesus estava errado e eles estavam certos. Então a escolha geralmente sempre é popular. E o povo acaba tendo o governo que merece, como dito popular também. Então, até os nossos dias, nós observamos que o judaísmo e o islamismo em nada mudou, né? E nós então observamos que nós, como povo, temos a vantagem de sermos conscientes. Mas quando tratados como massa, nós simplesmente somos inconscientes e nos tornamos massa de manobra. E muitas vezes a verdade dói, deixa mágoas, deixa machucaduras, deixa ferimentos, mas a mentira
suscita risos, alegrias momentâneas, efêmeras, passageiras, ilusões, enganos, e é isto que a grande maioria das massas desejam, né? E quando nós observamos a atual conjuntura política, religiosa, nós podemos observar que o caos está implantado. Nós observamos que muitas vezes o que nós escolhemos não é realmente o de melhor, não é realmente o suprassumo. E, consequentemente, nós vamos pagar as consequências. E muitas vezes nos vemos pagando. Então, observamos a nível de Brasil o que está acontecendo hoje na nossa política, na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa religiosidade, tudo de ruim, tudo de mal. Então, um país na dimensão do Brasil, com os recursos naturais que lhe foram doados por Deus, os privilégios que o Brasil, o território brasileiro possui, é invejável. E, no entanto, há anos e anos, décadas e décadas, que nós só ouvimos dizer que o Brasil é um país de terceiro mundo, que o Brasil é um país pobre, que o Brasil é um país isso e aquilo, do lado negativo. Eu me sinto, às vezes, privilegiado. No meu período de vacas gordas, eu pude ter algumas experiências no exterior, e eu estive em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá, estive em países em meio a guerras, como Líbano, Síria, Jordânia, praticamente um território hostil, né? Ao mesmo tempo que você estava tranquilo, em equilíbrio, do nada, de repente, surgia um motim, uma guerra, um bombardeio, enfim, você vive em constante estado de alerta. Andávamos por territórios libaneses, a cada 500, 600, 2, 3 mil metros, 2, 3 quilômetros, uma barricada com exército, com tanques de guerra, com metralhadoras, dizendo para a gente descer do carro, tirar todos os pertences, tirar bagagem, tirar bolsas, chegar ao extremo, muitas vezes, de rasgar em banco de carro, de, enfim, destruir até o patrimônio que muitas vezes as pessoas adquirem com o sacrifício e com o suor dos seus trabalhos. Constantemente, temor a terrorismo e bombas era constante. Qualquer movimento aéreo era motivo de angústia, de medo, de fuga. Qualquer movimento brusco era respondido com balas de metralhadora, com artilharia, com tanques de guerra, enfim, uma situação bastante diferente do que nós vivemos hoje no Brasil. Ainda temos esse privilégio. E, por outro lado, também estive em um país em recessão, crise econômica. Estive no período em Buenos Aires, no período do Menem. Participei de observei muita barricada, muitas greves, inflações no território
de Buenos Aires e região, enfim. E por um outro lado, esses países, alguns dos que eu pude vivenciar, são países que não têm uma produtividade anual, devido muitas vezes a geleiras anuais, a neves no período de inverno, muitas vezes geadas e tempestades que acabam destruindo a lavoura, os animais. E as pessoas me perguntavam por que o Brasil, sendo um país quase continental, com culturas anuais, estava sempre em crise e sempre em terceiro mundo. A gente já sabia que era devido aos líderes corruptos, tanto na política como os falsos líderes da religião. Então aí, um conchavo para realmente iludir as massas, não faz de conta, e darem as mãos, os políticos, os banqueiros e as elites, com os religiosos. Não me entregue, que eu não vos entrego. Me ajude, que eu te ajudo. E aí deflagrando um verdadeiro lava-mãos, né? Uma verdadeira troca de favores. E então a gente ficava sem saber o que responder para as pessoas quando falavam esse tipo de pergunta. Porque o Brasil, sendo um país quase continental, vive em crise, sempre está em crise. É um país de terceiro mundo. Uma certa pessoa, um advogado, numa mesa de final de noite, em um bar, em um restaurante no território canadense, quando ouviu dizer que eu era brasileiro, uniu suas mesas conosco e pediu para que ele viesse pagar as contas, mas que deixasse conversar comigo um pouco, porque ele era um grande estudioso do Brasil. Ele gostava de estudar sobre o Brasil, pelo Brasil justamente ser um continente. E ele foi incisivo quando ele me disse: escuta, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Por que o Brasil, tendo território em larga escala, tendo cultura anual, ele muitas vezes importa trigo do Canadá, que é um país que não é tão territorial quanto o Brasil, é um país de grande extensão, mas coberto de geleira uma grande parte do seu território quase que o ano todo. A gente tem um pedaço pequeno de terra para cultivo, etc, etc. E o Brasil importa trigo do Canadá. Eu fiquei sem saber como responder. Mas, enfim, ele pagou a conta, era um advogado no Canadá, me acolheu muito bem, com muito carinho, deu o seu cartão de visita para eu, se qualquer qualidade, pudesse procurá-lo. E eu fiquei com aquela indagação dele até nos dias de hoje na minha mente. Por que é que o Brasil, sendo um país de cultura anual, importa trigo de um país que tem grande parte do seu território coberto por neve quase que o ano todo, e uma pequena extensão de área cultivável? Eu fiquei sem saber o que dizer. Então nós observamos aí que a evolução realmente deve ser difícil de se atingir, não é fácil, e quanto mais memória curta as massas tiverem, mais oportunistas e oportunismo irão ser praticados nesse nosso momento de entorpecimento, de sono, de inconsciência. Os líderes políticos corruptos e os falsos pastores do falso sistema religioso adoram o entorpecimento, adoram o sensacionalismo, adoram a euforia, adoram tudo aquilo que leve as pessoas ao êxtase, ao irreal, ao ilusório, né? Ao fanatismo religioso.
a mentira, né? A deturpação da verdade, enfim, tudo aquilo que é valor negativo. E é através disso que eles podem tirar os seus proveitos e praticamente os seus privilégios. É nesse momento de torpor, é nesse momento de entorpecimento, é nesse momento de inconsciência das massas que essas pessoas que são eleitas pelas massas e se tornam líderes políticos corruptos ou falsos pastores do falso sistema religioso, que acabam protagonizando os seus papéis dentro da sociedade com aval, endosso e permissão popular. Então nós temos aí um papel no momento em que nós elegemos candidatos, líderes, crucial. A responsabilidade, a conivência, a cumplicidade é popular. Ninguém estaria aí liderando, ninguém estaria aí corrompendo, ninguém estaria deturpando os valores, ninguém estaria deturpando verdades seculares ou religiosas, se nós não permitíssemos. Então, nós nos prestamos o direito de, talvez, gostarmos de sermos enganados por esses líderes que aí estão. O nosso papel é incisivo na escolha e determinação desses líderes que nos lideram com aval, endosso e permissão popular a partir da eleição. Então, somos nós que os elegemos por direito, somos nós que damos poderes, atribuímos poderes a essas pessoas para que eles liderem, administrem sobre nós. Então, a parcela de culpa está em nós, é muito grande. E observamos então que nós somos muitas vezes cúmplices de tudo isto que aí está. Eu gostaria de deixar aí a minha colaboração, né? Mais uma vez, juntamente com vocês aí, internautas, e com todos aqueles que tiverem paciência de assistir a este vídeo. E uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Olá, muito boa noite. Mais uma vez nos encontramos juntos para pensarmos um pouco, refletirmos um pouco a respeito do tema. Escolha popular, o povo tem o governo que merece. A princípio, eu gostaria que vocês não me olhassem com maus olhos, devido ao título, mas faz-se necessário, em determinado momento, provocarmos, muitas vezes, com estímulos que possam tocar mais profundo na ferida. Uma vez que nós só aprendemos com a dor, com o sofrimento. Certa feita eu ouvi uma pessoa dizer que para se adquirir a evolução, o povo se incorporam no momento em que se observa oportuno um determinado comportamento. Em outros momentos, incorporam outros e outros comportamentos para atingir os seus objetivos, e praticamente assim
nós observamos que a história se repete. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, talvez aprendemos pouco com ela. A partir daí tivemos a Segunda Guerra Mundial, talvez aprendemos pouco com ela. E estamos aí praticamente às margens de eclodir de um momento para o outro uma Terceira Guerra Mundial. A primeira foi fraca, a segunda já teve praticamente o uso da bomba atômica e provavelmente deixou uma destruição enorme, como nós sabemos, e provavelmente a Terceira Grande Guerra Mundial estará muito aquém e muito mais avançada do que a própria bomba atômica. Então nós observamos que o estrago poderá ser maior. Ora, muito bem. Certa vez, assistindo a um programa no Café Filosófico, eu não gosto de utilizar máximas, sentenças de outras pessoas sem citá-las, porque não gosto de plágio, mas não me lembro. São tantas coisas que a gente assiste, que a gente participa, que a gente vê, e nós temos uma mente limitada, nem tudo a gente anota. Mas uma pessoa diz que o homem, né, o ser humano, é livre para escolher o seu líder despótico, autoritário, fascista, corrupto, falso, hipócrita, enfim. Então o ser humano é livre para escolher os seus líderes. Embora a gente observa que existe uma parcela da população que procura se esquivar, de certa forma, de algumas pessoas destes níveis que eu estou mencionando, mas infelizmente não sei o que ocorre, não sei se fora questões aí de décadas, muitas vezes centenas de anos. Outras pessoas indagam e asseveram e defendem a ideia de que a história não se repete. Mas, tratando-se da questão da evolução, quando se diz que o povo tem memória curta, são nesses aspectos que nós podemos observar que muitas vezes a história se repete, sim. Nós estamos cansados de termos muitas vezes líderes tiranos, despóticos ao longo da história. Uns vão, outros vêm, passa um determinado tempo, uns vão, outros vêm. Então, nós observamos que a história se repete, sim. Tivemos alguns casos como Idi Amin Dada, Hitler, Mussolini, Trotsky, Stalin, e de um certo fascismo, né? São praticamente pessoas fascistas, que se falta de instrução, se é se deixar levar, se é gostar de ser enganado. Mas o que ocorre é que observamos que 50% mais um sempre são os responsáveis por elegerem líderes políticos e líderes corruptos que vão nos liderar. E às vezes observamos que, em determinados casos, o jugo é forte, o fardo que nos colocam é forte. Tais pessoas muitas vezes não administram para o bem coletivo, mas para si mesmos, para os próximos, para praticamente a elite dominante, enfim.
Agora, uma coisa que me chama a atenção também é que me parece que o povo, as massas, mais bem dizer, porque eu aprendi que povo é consciente, massa é um movimento inconsciente. Então, muitas pessoas não conseguem dominar um povo porque o povo é mais consciente em determinadas formas